Ilusão ou realidade? Bom, nesse vídeo eu vou explicar para vocês essa ferramenta que eu tenho usado, que eu tenho difundido, né? Para as pessoas aprenderem a viver um pouquinho melhor cada dia. Eu vou explicar aqui para vocês o que eu explico pessoalmente, vamos ver se eu vou conseguir passar com a mesma eficiência. Ilusão ou realidade? Vocês já devem ter escutado dizer que tudo que a gente vê é ilusão, né? Que é Matrix, que é uma ilusão da mente, Platão já falava sobre ilusão. E eu venho te dizer que sim, que tudo é ilusão. Mas aí eu pergunto para as pessoas, né, com quem eu estou conversando. Esse copo d'água é ilusão ou realidade? Ah, é realidade, porque eu toco. Estou vendo, né? É matéria. Muito bem. Os óculos, ilusão ou realidade? Ah, ilusão, é realidade também, eu toco, é matéria. Muito bem. Aí eu te digo o seguinte, tanto o copo de água quanto os óculos são ilusão. Mas como ilusão? Sim, são ilusão. O que eu quero te ensinar, o que eu quero te passar, o que eu quero compartilhar com você é que tudo é ilusão, tudo que você vê é ilusão. Só é realidade aquilo que tem um propósito útil e um grau de importância. Bom, mas como assim? O copo com água, ele tem um propósito, não é? Qual o propósito dele? Reter a água, que é o líquido que eu vou beber para matar minha sede. Muito bem. Os óculos, também, né? Só vai ser uma realidade se tiver um propósito útil e um grau de importância. O propósito útil é me fazer enxergar melhor. E o grau de importância, eu estou enxergando direitinho com ele? Ou o grau está ruim ou a lente está arranhada? Então, se você parte desse princípio que tudo é ilusão, só é realidade aquilo que tem um propósito útil e um grau de importância, eu volto a te perguntar, isso daqui é ilusão ou realidade? Aí você vai falar para mim, não sei. Eu vou te falar, continua sendo ilusão. Só vai ser realidade se eu precisar usar os óculos. Por quê? Porque ele vai me servir para um propósito útil, que é o enxergar melhor, e terá um grau de importância que vai me fazer enxergar melhor a lente, enxergar melhor você. Correto? O copo d'água, ilusão ou realidade? Nesse momento, ele é ilusão. Ele só vai ser realidade na hora que eu estiver usufruindo dessa água, quando eu estiver com sede. Agora ele é uma realidade. Agora ele vai voltar a ser uma ilusão. Então, o que eu quero que vocês entendam? Tudo é ilusão. Só é realidade aquilo que tiver um propósito útil, que tudo na vida tem um propósito, tudo no seu entorno tem um propósito. A mesa tem um propósito, a cadeira tem um propósito, tudo tem um propósito. Mas aquele propósito está sendo útil para você? Aquele propósito está sendo importante para você? Se for, ele se torna uma realidade. Ou seja, se tudo é ilusão, só é realidade o que tem um propósito útil, um grau de importância, só é real aquilo que você faz uso naquele momento, que está servindo de utilidade para você e que tem uma importância. Minha blusa, para mim, é uma realidade. Para você, é uma ilusão, porque quem está usando sou eu. Um copo d'água no deserto e um copo d'água numa enchente no deserto é uma realidade, porque você está com sede e você vai beber. E numa enchente é uma ilusão. Por quê? Porque você não precisa daquela água. Então, o que eu quero te dizer? Que com isso facilita muito você entender o que é importante na sua vida e o que não é. Você já faz uma triagem. Ah, mas já que o que eu faço com as pessoas? As pessoas com quem eu me relaciono, eu também posso usar essa equação? Eu também posso usar essa ferramenta? Pode e deve. Mas como? Como é que eu vou classificar uma pessoa por um grau de importância ou um grau de utilidade? Sim, só que de uma outra forma. Todo mundo é ilusão, todas as pessoas no seu entorno são ilusão. Só é realidade, só serão realidade aquelas pessoas que tiverem um propósito útil na sua vida ou um grau de importância. Muitas vezes a gente dá importância para quem não tem um propósito útil na nossa vida. Pode ser útil para outra pessoa, ter um propósito útil para outra pessoa, mas não para a gente. Então, muitas vezes em relacionamentos, a gente se desgasta muito tentando mostrar para o outro que a gente é tão importante para ele quanto a gente é para a gente. E o outro não nos enxerga dessa forma. Então, olhar para o outro e, num relacionamento, se existir o conflito, é porque o outro está te enxergando como ilusão
e você está enxergando o outro como uma realidade. Mas como assim? É muito importante você entender que se uma pessoa que vive em conflito com você é uma ilusão. Por quê? Porque ela está te vendo como uma ilusão e você está vendo ela como uma realidade, ou vice-versa. Se essa pessoa ela não tiver um propósito útil na sua vida e um grau de importância na sua vida de fato, que te faça feliz, que te traga coisas boas, que te impulsione a realizar, que te faça se sentir importante de fato, essa pessoa é uma ilusão na sua vida. E muitos relacionamentos eles se tornam tóxicos, por quê? Porque muitas vezes a gente ama tanto aquela pessoa, mas aquela pessoa não enxerga a gente com um propósito útil, com um grau de importância na vida dela. Então a gente se frustra, por quê? Porque o outro sim é importante pra gente, o outro sim é real pra gente. Então quando você tem num relacionamento alguém que enxerga aquela situação como ilusão e o outro como realidade, existe o conflito. Ao passo que, se você entende que o outro te enxerga como ilusão, não existe o conflito. Então você, num relacionamento, você fala assim, bom, querido, traz açúcar pra mim quando você chegar do trabalho. Aí ele chega em casa, cadê meu açúcar? Putz, esqueci. Aí você vai brigar com ele, mas que falta de atenção, porque como é que você fez isso comigo? Eu precisava do açúcar para adoçar o suco para as crianças e tal. Ele tem o açúcar como uma ilusão na vida dele. O açúcar é uma realidade para você e não para ele. Então, por que brigar? Por que entrar em conflito com algo que é realidade para você e é ilusão para ele? Entende? Só vai ser, não será uma zona de conflito e de transtornos no relacionamento se você entender que, poxa, não adianta nem eu brigar, porque ele não está preocupado com o açúcar. Quem está preocupado com o açúcar sou eu. Eu pedi um favor, ele não fez, paciência. O açúcar para ele é uma ilusão, para você é uma realidade. Então, a partir do momento que você entende que muitos dos seus conflitos com os outros, com outras pessoas, são porque você acredita que para o outro, você tenta provar que para o outro a sua realidade tem que ser a realidade do outro. Quando você entende isso, você para com o conflito, porque você vai entender que aquilo que é importante para você não é importante para o outro, é uma ilusão para o outro. Muito bem, e qual é a importância dessa ferramenta? Economia de energia vital. A partir do momento que você entender que o que é importante para você muitas vezes não é importante para o outro, e que você não precisa provar para o outro que aquilo que é importante para você tem que ser importante para ele, ou o que é importante para ele tentar te provar que é importante para você, não existe conflito, porque pelo menos se uma das partes entender o que é ilusão e o que é realidade, deixa de existir o conflito. Entendeu? É muito simples. Economia de energia vital. A partir do momento em que você entende essa ferramenta e que você começa a praticar ela no seu dia a dia, você para de se desgastar energeticamente. Você para de arrumar problema com o outro, porque você sabe que a capacidade do outro tem um limite. É diferente da sua. Então, exercite ilusão e realidade. Faça dessa ferramenta um instrumento em todos os minutos da sua vida, até quando você para no trânsito, até quando alguém buzina para você, ou se alguém xinga, ou se o filho esquece alguma coisa, ou se o seu chefe está estressado com alguma coisa, fala, mãe, ele está estressado, para mim isso é ilusão. Tudo bem, ele me ofendeu, mas ele está atacado com outra coisa. Tudo deixa de ter importância, porque tudo é ilusão. Só é realidade aquilo que tem um propósito útil e um grau de importância. Ok?